Galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 5 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o romance brasileiro O Cortiço, de Heloísio Azevedo, que é considerado um romance mais representativo do naturalismo no nosso país e foi publicado pela primeira vez em 1890. A narrativa conta a história de diversos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro. João Romão é um ambicioso dono do cortiço que constrói as primeiras casas roubando materiais de seus vizinhos, junto com a sua companheira Bertoleza, que era uma escrava e que achava que era livre. O cortiço é repleto de moradores, cada um com suas histórias. Temos a Rita Baiana, o Firmo, Piedade, Jerônimo, Pombinha e dentre outros. Representando a burguesia carioca, aparece também Miranda, um comerciante português, sua esposa Estela e a filha do casal, Zulmira. O cortiço é uma espécie de retrato da sociedade carioca do século XIX, que passava por uma reorganização social, além de estar se adequando às consequências da Lei Áurea, que abolia a escravidão no país. Aqui nós temos alguns personagens dessa história e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, a representação do negro na obra O Cortiço é dado por meio do excessivo trabalho sem a devida remuneração e a exclusão social, como apresentado pela personagem Bertoleza, da mulher sensual e exótica por meio da Rita Baiana e das práticas religiosas, expostas com cunho pejorativo pelo autor, elucidada por Paula ou a Bruxa, além de outras representações. Vale ressaltar que a forma como as pessoas negras são representadas no romance equivale a um pensamento racista contra o qual até hoje devemos lutar para que seja extinto de nossa sociedade. Outra forma de representação dos negros no livro é por meio da capoeira. Como afirma Galvão, 2015, a representação das capoeiras no romance O Cortiço traz a beleza de um dos maiores símbolos da resistência negra do final do século XIX e início do século XX. Apesar de todo o preconceito em torno do tema na época, conseguimos extrair muito do que foram as capoeiras daquele período. Então, assim podemos perceber que havia uma importante presença da cultura africana na narrativa. Ao longo de mais de um século, um século de publicação, O Cortiço já ganhou diversas versões e foi adaptado para filme e também para graphic novel, gênero que estudamos a semana passada. E aqui nós temos o autor, que é o Heloísio Azevedo. Então, ele nasceu em São Luís, Maranhão, em 14 de abril de 1857. Ele era caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Azevedo começou a publicar os seus romances em folhetins, parte dos jornais dedicada ao entretenimento. Uma das preocupações do autor era observar e analisar os agrupamentos humanos, daí que surgiram as obras Casas de Pensão, de 1834, e O Cortiço, de 1890. Bom, e aqui, pessoal, nós temos algumas questões relacionadas ao que nós acabamos de ver, Então, a primeira aqui. Leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e faça o que se pede. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas, um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada. 7 horas de chumbo. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se as discussões e resingas,
Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já não se falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Vejam, gente, que a descrição dele é bem nua, crua, né? Em alguns momentos do livro você percebe, é como se você estivesse sentindo o cheiro do local, né? Dada o tipo da descrição. Não é uma descrição bonita, poética, é uma descrição muito realista, né? Então isso aí é uma característica da obra, né? E aqui nós temos a questão relacionada a esse trecho, né? Assinale a alternativa que não corresponde a uma possível leitura do fragmento citado. Então, 4 correspondem e uma não. Essa que não corresponde é a que vocês vão assinalar, tá? Então, na letra A nós temos: no texto, o narrador enfatiza, reforça a força do coletivo. Todo o cortiço é apresentado como um personagem que aos poucos acorda como uma colmeia humana. Será que isso está relacionado com aquilo que nós acabamos de ler? Então voltem ao texto para vocês confirmarem essa hipótese. Letra B. O texto apresenta um dinamismo descritivo ao enfatizar ou reforçar os elementos visuais, olfativos e auditivos. É aquilo que eu falei para vocês, né? A descrição é tão nua e crua que a gente às vezes consegue perceber o cheiro que ele está descrevendo ali. É bem interessante isso. Letra C. O discurso naturalista de Aloysio Azevedo enfatiza ou reforça nos personagens de O Cortiço o aspecto animalesco, rasteiro do ser humano, mas também a sua vitalidade e energias naturais, oriundas do prazer de existir. Letra D. Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos dos personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico. Letra E. Então, metafísico, gente, seria o mundo da imaginação, o mundo do sonho, né? O mundo imaterial. Letra E. Observa-se no discurso de Aloysio Azevedo, pela constante utilização de metáforas e sinestesias, uma preocupação em apresentar elementos descritivos que comprovem a sua tese determinista. Então, pessoal, vocês voltem ao texto para vocês encontrarem a alternativa que não corresponde ao texto, que não tem relação com o texto. E aqui, nós temos a número 2. Em um determinado momento da história, o cortiço pega fogo e se transforma em uma confusão generalizada. Leia os 2 fragmentos abaixo e responda o que se pede. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Fragmento 2. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas vinham-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Então, aqui nós temos os fragmentos. E aqui nós vamos ter a questão, né? Aponte a alternativa que explicita ou mostra ou evidencia o que os 2 trechos têm em comum. Preocupação de uma relação de um em relação à tragédia do outro no primeiro trecho e preocupação de poucos em relação à tragédia comum no segundo trecho. Então vocês têm de voltar ao texto para comprovar se é essa a hipótese, né? Letra B. Desprezos de uns pelos outros no primeiro trecho
e desprezo de todos por si próprios, no segundo trecho. Letra C, angústia de não poder ajudar o outro, no primeiro trecho, e angústia de não se conhecer o outro, por quem é ajudado, no segundo trecho. Letra D, desespero que se expressa por murmúrios, no primeiro trecho, e desespero que se expressa por apatia, no segundo trecho. Apatia, gente, é insensibilidade, quando a pessoa não tem reação diante de uma situação. E na letra E, anonimato da confusão. Então ninguém sabe quem é quem naquela confusão. E do salve-se quem puder, no primeiro trecho. E anonimato de cooperação e de todos por todos, no segundo trecho. Então vocês voltem aos dois fragmentos, leiam com atenção, para que vocês encontrem, a alternativa correta. E aqui nós temos a número 3. Não entra a polícia, não deixe entrar, aguenta, não entra, repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta. Então aqui nós temos o trecho, E aqui nós vamos ter a questão. O fragmento acima mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada de policiais no local. O romance de Anísio Azevedo representa as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão e o difícil convívio com ex-escravizados, imigrantes e poder público. Letra B. Defende a monarquia recém-derrubada e demonstra a dificuldade da República Brasileira de manter a tranquilidade e a harmonia social após as lutas pela consolidação do novo regime. Letra C. Denuncia a falta de policiamento na então capital brasileira e atribui os problemas sociais existentes ao desprezo da elite paulista, cafeicultora, em relação ao Rio de Janeiro. Letra D. Valoriza as lutas sociais que se travavam nos morros e na periferia da então capital federal e as considera um exemplo para os demais setores explorados da população brasileira. Apresenta a imigração como a principal origem dos males sociais porque o país passava, pois os novos empregados assalariados tiraram o trabalho dos escravos e os marginalizaram. Então vocês depois retornem ao fragmento para que vocês possam responder a questão corretamente. Bem, pessoal, essas foram as questões então da semana 5, PET 3. Eu espero que eu tenha sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem. Nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.